Boa tarde. Sejam todas muito bem-vindas. Aqui no online a gente só tem, mulheres, mas eu espero que em breve os homens também tenham acesso e você que está vendo aí do futuro, também consiga desfrutar bastante desse encontro, que vai ser incrível, com muita informação, assim, para além de propriedades terapêuticas, né, é para uma questão até de regulação mental e emocional, né. Eu costumo dizer que a gente tem alguns pilares para que a gente tenha uma saúde, uma vida tranquila, próspera, né. Então a gente tem a saúde física, que é muito importante, óbvio, mas a gente tem que ter também a saúde mental, a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde financeira. Eu acho que essas 5 saúdes são as que fazem a gente, eh, conseguir ter paz para executar todos esses papéis, né, de mãe, de profissional, de esposa, de mulher, porque muitas vezes a gente dá mais atenção para alguns desses papéis, né, especialmente quando a gente tem filho e o bebê acabou de nascer, a gente fica muito no lugar mãe, né, tem épocas da nossa vida que a gente foca muito no profissional, tem épocas que a gente consegue focar mais no nosso autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal. Então é muito legal, assim, a gente entender que em momentos a gente vai precisar colocar energia em pontos específicos, né. Tem época em que a gente tem que trabalhar mais a nossa vida profissional, tem épocas em que a gente tem que dedicar para os nossos filhos. Então eu acho que o primeiro passo de tudo é a gente entender em que momento que a gente está. Então hoje, qual é o seu momento? Hoje você, está no momento de dedicar para a tua vida profissional? Então pode ser que você não tenha tanto tempo com os teus filhos nesse momento. Ou hoje você está no momento de dedicar a ser mãe. Então hoje não é o momento que você vai conseguir ser espetacular na sua vida profissional. E assim é o jogo, né, a gente tem que ficar ali respeitando o nosso momento e focando naquilo que a gente está escolhendo ser, porque às vezes a gente escolhe: "Ah, vou focar na minha vida profissional", só que aí você fica ali remoendo que você não está sendo uma boa mãe, ou você: "Ah, vou focar na minha vida na maternidade. Ai, mas e o meu trabalho, e a minha vida profissional?". Então respeitar o seu momento e saber que toda escolha tem uma renúncia, eu acho que ajuda tanto a gente a não ficar num lugar olhando para o outro, né, porque não dá para a gente ser boa em todas as coisas ao mesmo tempo. Esses dias eu faço um curso, né, e o instrutor do curso estava falando sobre isso. Ele falou: "Às vezes você vê as mães que escolheram ser mães, 100% do tempo, leva na escola, faz a comida, fica com a criança, brinca, maternidade 100%. E de repente essa mulher não vai ser uma mulher que vai faturar R$ 100.000 por mês. Por quê? Porque ela está focada em ser mãe. Só que a mulher que ganha, que fatura, que faz R$ 100.000 por mês, talvez ela não tenha esse tempo que uma mãe 100% tem. Então, não sei se faz sentido para vocês isso que eu estou falando, mas eu acho que antes da gente ter qualquer desempenho na vida, na saúde física, na saúde mental, na paciência, no suporte para dar para as crianças, a gente precisa entender qual é o nosso momento, qual é a nossa escolha e fechar com aquela escolha, porque senão a gente acaba ficando um pé dentro e um pé fora, e aí não tem como, né, a gente acaba ficando, decepcionada à toa com nós mesmas, né, a autocobrança é o que mais pega. Não sei se faz sentido para vocês, isso que eu estou falando, e compartilhem no chat se vocês sentem que isso, né, conversa com você. E aí, falando de tudo isso, eu tenho, eh, a minha conexão mais forte é com mães, né, que é o que eu sou. Sou mãe, né, tenho 2 filhos e trabalho, empreendo, sou consultora em parceria com a Doterra e tento muito, buscar sempre a clareza da divisão do meu dia. O quanto eu dedico aqui,
o quanto eu me dedico para o meu negócio, né? Sabendo que se eu dedicasse mais tempo para o meu negócio, eu teria mais resultado, sabendo que se eu dedicasse mais tempo para os meus filhos, eu teria outro resultado. Então, isso é muito importante. E por falar muito com mães, uma das questões que mais eu recebo, né? As, as questões principais que eu recebo das mães, as queixas, são essas que a gente vai falar hoje nesse encontro. Então, a maioria das mães, quando elas me procuram, elas falam para mim: Nossa, Thaís, eu tô tão impaciente, eu sinto que eu acabo, assim, não realizando a maternidade que eu quero, e logo em seguida eu já fico me cobrando, fico triste porque eu queria ter mais paciência, eu me sinto sem energia, né? Queria ter mais disposição, e também como lidar com a saúde emocional das crianças, que é muito desafiador, né? Porque existe toda uma parte neurológica, então, ou seja, as crianças estão em processo de amadurecimento mesmo neurológico, a gente precisa entender isso o tempo todo para que a gente tenha, eu, né, sempre falo isso, nós somos o cérebro maduro dessa relação, a gente precisa ter a condução, né? Eu sei que às vezes a gente dá vontade de gritar como se isso fosse resolver, mas isso só demonstra a nossa frustração com não estarmos conseguindo conduzir a situação e os nossos filhos da melhor forma. Então, a aula de hoje é para a gente falar sobre isso, sobre como que a gente pode ser melhores para nós e, consequentemente, para os nossos filhos e para nossa família. Beleza? Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por vocês estarem aqui online comigo. É um prazer para mim falar com vocês, especialmente quando vocês estão aqui online, porque, obviamente, é muito uma troca, né? Me sinto ouvida, então, muito bom. E também você que vai ver do futuro, obrigada. Esse vídeo vai para o canal do YouTube e quem é minha cliente oficial já vai receber esse e-book lá no grupo. Tá? Para quem ainda não me conhece, se é a primeira vez que você está me ouvindo, eu me chamo Thaís Brunelli, eu sou farmacêutica bioquímica, tenho muita experiência na indústria farmacêutica, atuei muitos anos na indústria. E também sou aromaterapeuta, sou uma mamãe natureba, tenho um curso digital, inclusive tem mamães naturebas aqui, alunas minhas aqui online. Um prazer ver vocês aqui. E eu conduzo, eu ensino as mães, eu compartilho, né, como que eu cuido dos meus filhos. Eu tenho a Lua e o Kai, né? A Lua está com 5 anos, o Kai vai fazer 2 anos agora, mês que vem. E eles nunca usaram nada sintético, nunca tomaram nenhum remédio. Então, eu tenho bastante propriedade, experiência para falar como que os óleos essenciais podem ser ferramentas de soluções naturais para a gente cuidar dos nossos filhos no campo físico, mas também no campo emocional, que é o que a gente vai falar bastante aqui hoje. Beleza? Então, para a gente começar, a gente vai falar sobre paciência, né? Uma mamãe natureba me mandou uma mensagem esses dias falando sobre isso, como que eu posso ter mais paciência para eu ser uma mãe mais calma, né? E aí, para começar aqui, eu coloquei qual é o, o significado de paciência, né? O conceito da palavra paciência. Então, paciência é uma virtude. Eu achei isso muito legal, né? Porque as virtudes, elas são desenvolvidas, não esqueçam disso. Às vezes a gente acha que elas são inatas, né? Que a gente nasce. Obviamente que existem pessoas que têm mais paciência, são mais pacientes, mais virtudes podem ser desenvolvidas. Então, se hoje você não se considera uma pessoa paciente, saiba que você tem a capacidade de desenvolver essa virtude, e ela consiste em suportar os males, os incômodos, sem revolta e sem queixa. Porque eu acho que isso é o mais difícil, né? A gente passar por um problema e a gente não ficar se lamentando, se revoltando, se queixando. Então, é sobre você ter calmo, saber esperar, perseverar em todas as nossas atitudes. E aí, quando a gente fala disso com os nossos filhos, é muito fácil a gente já entender que é sobre isso, é sobre a gente conseguir gerir as nossas emoções e aprender a lidar
com as emoções do outro, e nesse caso, especialmente aqui, com as emoções dos nossos filhos, né? E aí, essa sinergia que eu vou trazer para você é uma sinergia bem complexa. Então, se você não tiver todos os olhos, você já anota aí na sua lista de desejos para você ir adquirindo os próximos. Não deixa de fazer, faz com o que você tem, e aí, à medida em que você for adquirindo os próximos, você vai adicionando, e você também entende, dentro do que eu vou explicar sobre cada um dos olhos, qual que mais está precisando para você nesse momento, para você ir fazendo essa lista num grau de prioridade mesmo. Beleza? Então, quando a gente vai falar sobre a sinergia paciência, a gente fala: se você se frustra com pequenas coisas ou tem dificuldade de ser mais leve, essa sinergia vai te inspirar a ter paz na sua mente. A gente não pode controlar todos os detalhes da vida e nem esperar que as coisas aconteçam como a gente quer. Então, a forma de gerir essas emoções é o que vai fazer toda a diferença para que você realmente seja uma pessoa mais paciente, certo? E essa sinergia, ela é ótima se você estiver no momento onde você está com a cabeça quente. Então, o que que você pode fazer? Prepara essa sinergia e vai usando toda vez que você sentir que você está nesse lugar de mais instabilidade emocional, né? De repente, nesse começo, você vai usar ela mais frequentemente. Espero que logo ela consiga te ajudar nessa regulação. E aí você deixa ela ali para você ir usando pontualmente. Vivi, a Vivian perguntou se a gente pode usar nos nossos filhos. Eu sugiro que não, porque essa sinergia ela é uma sinergia muito complexa e ela tem muitos olhos que não são os mais recomendados para as crianças nesse momento, tá? Então, não, essa sinergia é para nós, pais e mães. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O Rafa, o meu marido, ele não nasceu com a virtude da paciência. Eu nasci um pouco mais desenvolvida na paciência do que ele, né? Especialmente com as crianças. Eu não acho que eu seja uma pessoa super paciente. A Bruna falou que está com o Rafael. Eu não acho que eu sou uma pessoa super paciente, mas eu sou especialmente paciente com os meus filhos. Eu tenho muita paciência, assim, né? Óbvio que não 100% do tempo, porque como eu estou, impacta muito, obviamente, mas eu tenho bastante paciência. Então, quando eu fiz essa sinergia a primeira vez, eu fiz para o Rafa. Foi uma época que o Kai tinha nascido, ele era bebezinho, assim, tinha tipo uns 2 meses, e o Rafa estava muito impaciente, mas assim, extremamente impaciente. E especialmente com a Lua, né? Porque acaba que a gente não perde paciência com o bebê, a gente perde com o mais velho, né? E aí eu fiz essa sinergia para ele e foi muito bom, muito bom. E aí, depois de um tempo, eu usei ela em mim, quando eu especialmente precisei reforçar a minha virtude, mas eu sou muito prova viva de que ela agiu muito, e não estou falando só em mim, estou falando no meu marido. Então, se você também estiver nesse lugar de precisar dar suporte para o teu marido, porque é isso, né, gente? Às vezes a gente tem a ilusão de que o casamento é 50%, 50%. Tipo, nós temos que estar 50% e o nosso marido 50% para juntos a gente ser 100%. Mas a verdade é que não é assim. Às vezes a gente tem que estar 90% porque eles estão só 10%. E às vezes eles estão 70% e aí a gente precisa, porque nós estamos só 30%. Então, é ilusão a gente achar que a gente é constante e igualmente dividido no percentual de paciência, de dedicação, de amor, de resiliência. A gente tem que ter uma complementação, uma unidade. Então, se por acaso você não está no melhor momento, se você não está aí no seu 50%, então que ele tenha o lugar de vir completando e vice-versa, né? Então, às vezes, fazer essa sinergia e agir, deixar ela disponível para os dois, vai ser muito legal, porque aí vai ser onde vocês vão complementar e ter ferramenta para essa unidade acontecer de uma forma mais orgânica, natural e melhor para todo mundo, né? Tá bom? Não sei se isso faz sentido para vocês, mas aqui em casa a gente conversa muito sobre isso, né? Às vezes o Rafa fala, eu tô 20%. Eu falo, então peraí, deixa eu, né, me organizar emocionalmente para eu estar 80%. E
Ao contrário, acontece muito isso aqui em casa. Beleza? E aí, aqui, então, é uma sinergia que vai te ajudar a não suar nos pequenos e inevitáveis coisas. Então, as crianças, né, elas têm uma diferença de assimilação, né, da rotina. Uma coisa que eu vejo muito que acontece aqui em casa é assim, às vezes a gente está muito excited, né, a gente fala em inglês, assim, muito é, eufórico com as coisas. Tipo, por exemplo, hoje é fechamento de mês, um monte de coisa acontecendo, um monte de cliente, a meta, o que fazer, enfim. E aí você pega e acaba não tendo a paciência de conversar com as crianças olhando no olho, se conectando, explicando para eles o que está acontecendo. A gente quer que eles entendam num fluxo automático, e as crianças não são assim. A gente precisa ter essa sensibilidade de explicar tudo o que está acontecendo. E às vezes a demanda do dia não deixa a gente ter essa presença e essa sensibilidade. Então, essa sinergia ela pode ajudar a gente nesse momento, de trazer a gente para o agora e fazer com que a gente realmente esteja olhando nos olhos dos nossos filhos, do nosso marido, para que a gente consiga fazer conexão, né? Porque eu vejo que a maioria das vezes, quando a gente está sem paciência, ou quando a gente está se sentindo frustrada por não estar conseguindo ser uma boa mãe, ou enfim, conduzir os nossos filhos para que eles sejam mais tranquilos, tá faltando conexão, né? A gente não está conseguindo se conectar, né, no coração com as nossas crianças. Então, essa sinergia, gente, ela vai ajudar a gente a aproveitar ao máximo os nossos talentos, a administrar a nossa raiva, crescer no amor e a usufruir o prazer de cada momento. Olha que coisa mais linda. Os benefícios colaterais dessa sinergia incluem mais felicidade, mais facilidade de perdoar, mais facilidade de go with flow, que é ir com o fluxo e aproveitar o agora. Então, é uma sinergia super incrível. E é uma sinergia que você vai precisar de todos esses óleos essenciais aqui. Então, em um frasco de 5 ml, você vai adicionar todos esses óleos essenciais que estão aqui. Né? Então, é o óleo de arbovitei, é o óleo de pimenta preta, é o óleo de semente de coentro, é o óleo de mirra, o wintergreen, o tomilho, o patchouli, o lime, o grapefruit, o cipreste e o cardamomo, tá? São óleos bem diferentes, né? Não são óleos que tem em kit, então, é um óleo que quem faz essa sinergia é quem já está com uma farmácia bem sólida, bem madura, né? E até compartilhando com vocês, quando eu comecei a usar óleos essenciais, que eu nem tinha a ideia ainda que isso ia se tornar o meu negócio, o meu trabalho, eu tinha visto uma sinergia que chama I Am Fabulous, que em português quer dizer eu sou fabulosa, que é uma sinergia que faz você acreditar que você é capaz de fazer tudo aquilo que você coloca na sua cabeça. E era uma sinergia tão complexa quanto essa. E aí, quando eu vi a fórmula, eu falei: o meu objetivo é ter todos esses óleos para eu fazer aquela sinergia. E isso foi acontecendo. Eu fiz uma lista e fui cada mês adquirindo um, dois, até que eu tive a minha farmácia completa para fazer a minha sinergia. Então, fica de olho nessa sequência de óleos. Olha qual deles mexe mais com você em relação a como são as propriedades terapêuticas dele, para que você faça a compra deles, a aquisição deles de acordo com aquilo que você está precisando, beleza? E aí, como que funciona então? A sinergia paciência ela é composta por todos esses daqui, né? E aí o arbovitei é um óleo que vai te deixar calma e centrada. O arbovitei é um óleo que a gente fala que é o óleo da graça divina, porque é um óleo que faz a gente se conectar com a graça que vem do alto, com a graça que vem do divino, né? É muito lindo esse óleo essencial. Ele fala que o paraíso, ele não é lá quando a gente morre. O reino, o paraíso é aqui, agora. Então, o arbovitei é um óleo que faz a gente acessar essa graça divina hoje,
na vida aqui. Não é depois, não é distante, é no aqui, no agora. É um óleo milenar, é um óleo que tem citação bíblica, então é um óleo muito poderoso nessa questão espiritual. Então ele vai, além de te dar esse acesso de uma sabedoria e da glória, né, divina, ele também vai te deixar muito centrada e calma, beleza? Em segundo, é o óleo de pimenta preta. É um óleo, gente, que vai ajudar a gente a entender o porquê a gente se frustra. Porque quando a gente perde a paciência, é porque a gente está frustrado com a atitude da nossa criança. E aí, a nossa criança interior está ferida. E essa criança interior ferida é porque a gente não aceita alguma coisa. Alguma ferida nossa ali está aberta, e aí, quando aquilo confronta você, você perde a sua paciência. Então, a pimenta preta é um óleo que vai te ajudar a entender o porquê que certas atitudes te frustram. E é aí que vai ser um gatilho para você perder a paciência. Beleza? Gente, vocês estão acompanhando? Isso que eu estou falando para vocês faz sentido? Eu quero que vocês compartilhem comigo para eu entender e ouvir de vocês se tudo isso faz sentido para vocês. Beleza? Próximo é a semente de coentro, que chama coriander, esse óleo. É um óleo que faz você ser honesta com você mesmo. E essa parte de ser honesto com você mesmo, eu acho que entra muito num lugar de a gente aceitar a nossa capacidade. Porque muitas vezes a gente quer ser a Mulher Maravilha, a gente quer dar conta de tudo. E não é assim, né? Eu falo isso porque eu sou essa mulher, né? Eu quero ser uma mãe incrível, eu quero ser uma consultora do bem-estar com resultado extraordinário, eu quero fazer um curso digital, eu quero ficar tarada, eu quero ter o meu momento de autoconhecimento, eu quero aprender uma coisa nova, eu quero ser uma esposa incrível e, né, acho que é um pouco difícil, né? Eu sei tudo isso. Então, ser honesta com você mesmo, entender o seu momento, vai muito de acordo com aquilo que eu falei lá no começo mesmo, né? Que é você saber o que você escolheu. Eu escolhi trabalhar em casa, eu escolhi ter uma maternidade muito presente. Isso faz com que eu não tenha 8 horas de trabalho por dia. E a Thaís, antes de ser mãe, ela fica me falando: se você trabalhasse 8 horas por dia, você ia ter mais resultado. Se você se dedicasse mais no trabalho, você ia ter mais resultado. Só que eu não sou mais aquela Thaís. Eu tenho 2 filhos agora, eu sou casada, eu tenho outro momento de vida. Então, não tem como eu ficar comparando aquilo que eu já fui com aquilo que eu sou hoje. Então, o coriander é um óleo que pode ajudar muito a gente a encontrar essa honestidade com você mesma, certo? O próximo óleo é o óleo de mirra, que é um óleo que, assim, eu sugiro que todas as mães tenham esse óleo, porque esse óleo trabalha os traumas maternos, as nossas conexões, problemas de relacionamento com a mãe. E isso vai num nível nosso com a nossa mãe, porque a gente, muitas vezes, eu me vejo muito repetindo falas, atitudes que a minha mãe tinha. E muitas vezes essas falas e essas atitudes, elas não são o que eu queria fazer. Porque quando eu via minha mãe fazendo essas coisas, eu não achava legal e pelo contrário, eu achava feio. A minha mãe, ela foi uma mãe que gritou muito quando eu era criança, né? Sem julgamento, porque, nossa, só ela sabe o que ela passou, né? Nós éramos em 3. Meu pai passava o dia inteiro trabalhando e ela ficava ali com toda a carga, fora toda a frustração dela de não trabalhar, de ter problemas financeiros também. E eu lembro que eu via ela gritando e eu falava, eu não quero ser uma mãe que grita. E muitas vezes eu vejo eu tendo atitudes que eu falo: "Caraca, parece que é a minha mãe fazendo". Então a mirra é um óleo que trabalha essa restauração da nossa relação com a nossa mãe. Então traumas maternos, a mirra é incrível. E à medida em que você cura essa ferida, você não repassa essa ferida para os teus filhos. E aí é onde a gente acaba com um ciclo e começa uma nova história. Então a gente tem que assumir a responsabilidade de curar as nossas feridas para a gente não repassar essas feridas para os nossos filhos. Fora que esse óleo de mirra é um óleo que trabalha a gente se sentir seguro, nutrido. O mirra é o óleo da conexão com a mãe
com a mãe terra, né? E com a mãe natureza e com a mãe materna. Então, eu gosto muito. Tomar uma água aqui. Tomem água também, por favor, né? Ontem, nesse curso que eu estou fazendo, estava falando muito sobre isso, né? Sobre a água. Que a água é o único elemento que nunca sofreu nenhuma transformação ao longo da criação do mundo. E então a água carrega muita história, muita, esqueci a palavra agora, mas é como se ela carregasse é, uma herança do mundo, né? Então, além de fisiologicamente ajudar a gente tem uma conexão muito grande, elementar quando a gente toma água, né? Então, tomem água, tá, gente? Porque eu tô aqui num processo de deixar um monte de garrafa de água para conseguir zerar tudo. E então a mirra é um óleo incrível para essa parte de conexão materna, beleza? O próximo óleo, que é um óleo também que me ajudou e me ajuda muito, é o óleo de Wintergreen, que é um óleo que é o óleo do. Em inglês tem uma palavra que chama surrender, que é, em tradução, se render, se entregar. Então, o Intergreen é um óleo que, se você é controladora, é um óleo que te ajuda muito, porque é um óleo que faz você liberar o controle. É um óleo que te ajuda a se entregar, a confiar, a se abandonar num sentido muito de fazer o que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer, você se entregar para você viver coisas sobrenaturais. E ele cria a abertura para possibilidades. Então, é um óleo de muita expansão, é um óleo de muita liberação de dor também, né? Até fisicamente falando. Incrível esse óleo. Se você se vê num lugar de ser aquela mãe que quer controlar tudo, coloca o Interguin aí na sua lista. Beleza? O tomilho é um óleo que dissipa a raiva. Então, se você tem muita raiva acumulada dentro do teu coração mesmo, e isso faz com que você rapidamente seja uma pessoa impaciente ou perca a tua paciência, o tomilho pode ser um óleo que vai restaurar isso, porque ele vai te ajudar a dissipar a raiva, tá bom? O próximo é o patchouli. O patchouli é um óleo da fisicalidade. É um óleo que te ajuda a manifestar o físico, né? Então, ele te ajuda a ter ideias e transformar isso no físico. Então, se você é uma pessoa que fica muito na ideia e não consegue manifestar, fazer, ter ação, o patchouli é um óleo legal. E fora que ele vai te ajudar a entrar dentro do seu corpo físico, porque ele é o óleo da fisicalidade. Então, se você é uma pessoa que parece que você não está vendo a vida passar, sabe? Às vezes a gente não tem essa impressão, especialmente quando a gente olha para as crianças, né? Às vezes a gente olha para a criança e fala, gente, onde eu estava quando essa criança cresceu? Até, às vezes até para os nossos próprios filhos, né? Então, o patchouli é um óleo que vai te ajudar a estar no momento presente para apreciar a vida que você já tem. Um óleo muito forte. O Lime é um óleo que entusiasma você pela vida, é um óleo que te ajuda a ser grato por coisas simples, tipo como respirar, comer, poder tomar água, né? Que muitas vezes a gente não agradece por isso. A gente agradece quando a gente compra uma casa, quando a gente faz uma viagem incrível, quando a gente fatura mais dinheiro, quando a gente consegue ter um resultado, né, que seja mais físico, a gente se sente grato. Ou quando a gente tem um momento de uma bênção muito grande, mesmo que seja emocional, espiritual. Mas no dia a dia, a gente vive milagres o tempo inteiro. E a gente muitas vezes esquece de agradecer por a gente estar vivo aqui agora, respirando, tomando água, comendo, não tendo dor. Eu mesma, agora, eu não tenho nenhuma dor física. Meu corpo está 100% incrível aqui. Você já agradeceu por isso hoje? Por você ter um corpo 100% saudável? Né? Então, isso é uma coisa que o Line te lembra que você precisa ser grato pelas pequenas coisas. E fora que ele, nessa sinergia, é como se ele fizesse um fluxo para que ela seja absorvida por todos os sistemas do teu corpo. Então, é um óleo muito equilibrador da sinergia em si, quimicamente falando, tá? O próximo é o grapefruit, que é um óleo que ajuda você a priorizar as suas necessidades. Então, se você é uma mãe que não cuida da sua dieta, se você é uma mãe que não cuida de você, se você é uma mãe que está largada,
o grapefruit é um óleo que vai te ajudar, porque ele é um óleo que faz você não negligenciar as suas necessidades físicas. Ele te ensina a amar verdadeiramente o teu corpo, a honrar a tua saúde. E aqui nessa sinergia ele vai aumentar o teu respeito pelo fluxo da vida. Então, um óleo bem poderoso, né? Bem legal. Gente, me fala, vocês estão gostando desse conteúdo? É um conteúdo mais espiritual, mas eu particularmente amo falar sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Quero saber o que vocês estão achando, tá bom? Por favor, compartilhem comigo aqui no chat. E o próximo é o cipreste, né? Que é um óleo de fluxo. O cipreste é um óleo que, se você sente que a tua vida está emperrada, se você sente que o teu caminho, né? Que no teu caminhar tem muitas pedras, o cipreste é um óleo que remove os blocos e as estagnações para que você crie um fluxo mais movimento, sabe? É o óleo do movimento, é o óleo do fluxo, é o óleo que faz você acreditar no fluxo da vida. Então, se você se sente com a vida travada, o cipreste é um óleo que vai te ajudar a criar esse movimento que você precisa para a tua vida. Beleza? E por último, o cardamomo. O cardamomo, ele é o óleo que ajuda você, eu falo que ele é o óleo do passarinho. Sabe, tipo, é como se assim, você tá no meio de um problema, e aí você não sabe resolver esse problema, porque você tá olhando ele sobre a sua perspectiva, e a sua perspectiva é muito limitada. Então, ele é um óleo que é como se ele tirasse você do teu problema e levasse você para o alto, para você olhar as coisas de cima. Tipo, então você tá ali no meio de uma briga com o teu marido, com a tua família, com o teu filho, e aí ele faz você sair do teu corpo e olhar aquilo de cima. E aí você vai ter uma visão mais do alto, generalizada, sem a emoção e com uma perspectiva muito mais ampla. Então, ele vai te ajudar a ter uma imagem maior do propósito daquilo que está acontecendo no teu caminho, do teu caminho mesmo. Então, é um óleo incrível, é o óleo da objetividade também. Se você é uma pessoa que não é muito objetiva no teu trabalho, numa conversa com o teu marido, o cardamomo pode te ajudar muito, porque ele é um óleo que trabalha a objetividade. Toda vez. Eu não me acho uma pessoa muito objetiva. Em todas as vezes que. E assim, né? Paciência, às vezes você também é muito profunda e aí você não consegue ser tão objetiva. Só que às vezes você vai conversar com alguém que é muito objetivo, alguém que não adianta você ficar rodeando para falar, alguém que você tem que ir direto ao ponto, senão você perde o timing da pessoa. Acontece, né? Com o chefe, com o cliente, com o teu marido. Então, o cardamomo, eu sempre uso ele nessa hora, quando eu tenho que, tipo, apresentar alguma coisa com objetividade. Eu uso cardamomo, tá bom? Então, essa é a sinergia paciência, super complexa, mas muito incrível, porque toda essa fórmula incrível, mágica, vai fazer com que você desenvolva a virtude de ser uma pessoa mais paciente. Aí você vai completar o volume com o óleo de coco fracionado e você vai aplicar 3 vezes por dia nas suas têmporas, na sua nuca e nos seus pulsos. Beleza? E aí é aquilo que eu falei. Usa, sente como você vai estar se sentindo. Espero que muito rápido você já consiga entender que você já está num lugar mais tranquila, mais calma, com menos raiva, conseguindo administrar a tua emoção e a emoção da tua criança de uma forma mais orgânica, tranquila e natural. E aí você já deixa ela ali para o teu marido quando você sentir que ele está nesse lugar de impaciência, para quando você estiver num dia mais instável emocionalmente, porque é realmente incrível. Beleza? Então, essa é a primeira parte do encontro de hoje. Eu vou agora para a segunda parte, onde a gente vai falar um pouco sobre energia. Eu vou tentar ser mais sucinta, né? Para que a gente consiga falar tudo isso aqui com bastante profundidade, né? E também de uma forma que seja concisa e rápida, tá bom? Gente, olha só. Eu não eu diria que falar que precisa de mais energia é a segunda coisa que as pessoas mais me procuram. A primeira coisa que as pessoas mais me procuram é sobre ansiedade. Tipo, quando eu falo assim com uma cliente, eu falo, ai, o que você
mais quer melhorar na tua vida? Aí ela fala assim, ai, tô me sentindo muito ansiosa. Tipo, isso é meio que o número um. O segundo é essa frase aqui, eu preciso de mais energia. Então, é uma coisa muito comum entre nós e é uma coisa que não é uma fórmula mágica, ter mais energia, né? Porque ter mais energia, ele tá num lugar de você é, fazer várias coisas, né? E aí, o que, que você precisa fazer de uma forma geral? Você precisa ter hidratação, né? Que é o que eu falei da água, né? Tomem muita água. Hoje são 15 para as 3 da tarde. Quanto que você já tomou de água aqui no Brasil, né? Porque eu sei que tem gente aqui que não está no Brasil. Mas quem está no Brasil já tomou quanto de água hoje? Se hidratem, muito importante. Comam comidas que tragam energia. Não coma comida que tem vibração zero, que tem energia zero, enlatados, industrializados. Isso não gera energia. O que gera energia é alimento fresh, é alimento fresco, natural. Então tem que ter uma boa nutrição. Suplementação, uma coisa que aqui no Brasil a gente nem se falava. Hoje em dia, muitas pessoas estão falando de suplementação. Eu falo por mim. A minha maior dificuldade na nutrição é porque eu não tenho uma variedade muito grande de alimentos. Eu como mais ou menos as mesmas coisas todos os dias. Então, a minha variedade nutricional não é completa. E muitas vezes a quantidade de nutrientes também não. Porque quando você fala de fruta, de verdura, de legumes, a gente tem um solo mais escasso, né? A gente extraiu muito tempo o solo numa velocidade maior do que ele poderia entregar para a gente. Então, você pegar um produto hoje, um produto natural, se você comparar nutricionalmente, hoje ele tem um déficit de vitaminas, de nutrientes. Então, muitas vezes, mesmo que você coma bastante de algum item, você não chega a atingir a quantidade suficiente que você precisa desses nutrientes. Então, muitas vezes, a nutrição, a suplementação, ela vai te trazer um grau energético que você vai falar, nossa, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Então, a suplementação é uma coisa muito importante, né? Especialmente se você está se sentindo com baixa energia. Atividade física. Gente, atividade física trabalha na parte hormonal, né? De redução de hormônio, de estresse, de aumento de hormônios que trazem essa sensação de cuidado. Se você faz atividade física, você se prioriza. E à medida em que você se prioriza, tudo muda. Por isso que o último é autocuidado, nossa, eu sempre falo essa frase. Se a sua vida não está indo bem, olha para o autocuidado. Muito provavelmente você não está se priorizando, muito provavelmente você não está se cuidando. E aí, quando as coisas começam a ir mal, olha, se você está tendo um momento de meditação, se você está fazendo atividade física, se você está usando os seus óleos essenciais, se você está dormindo bem, se você está tomando água, se você está comendo bem, se você está suplementando. Se você fizer tudo isso, muito provavelmente você vai ter energia, né? Então, o fazer, por isso que eu falei, não é fácil. O fazer tudo isso já dá muita diferença, né? E a parte hormonal também é uma coisa que precisa ser avaliada. Então, se você hoje se sente com muita fadiga, é legal você fazer uma bateria de exames para você entender como é que estão as coisas na parte hormonal. Os hormônios, eles trabalham sinergeticamente com o nosso corpo. E quando eles não estão equilibrados, os nossos níveis de energia são completamente afetados. Então você precisa entender se a tua energia, se a tua baixa energia, se a tua autofadiga não está relacionado com a tua parte hormonal, e especialmente nós mulheres. Né? Que somos uma bomba de hormônios. E aí, uma outra coisa, tem uma aula no meu canal do YouTube que é a saúde da mulher, que tá muito incrível essa aula. E lá eu falo sobre óleos essenciais na parte hormonal. Então, se você tiver com alguma desregulação hormonal, assiste essa aula, porque essa aula é incrível. Porque a melhor solução é prevenir, né? Sempre. Falei muito isso no encontro que eu fiz na quarta-feira, certo? Aqui, gente, os principais óleos essenciais para parte de energia: bergamota, limão siciliano, limão Tahiti, laranja, peppermint, alecrim,
eucalipto, frankincense e manjericão. É os top 9 óleos essenciais para energia. Se você tiver esses óleos aí, você tem, nossa, ferramentas aí para você cuidar muito da tua parte de suporte energético. Beleza? E aí eu fiz uma parada muito legal, que tá aqui, que é um ritual de autocuidado. Eu até fiquei pensando, estava conversando com um amigo meu hoje, que está trabalhando com terapias integrativas, e eu falei, nossa, Marcel, a gente precisava fazer tipo um kit energia, que é um kit onde você vai usar nesses 5 pontos do teu dia. Então, o que que eu fiz? Eu dividi aqui o nosso dia em 5 pontos de controle, né? O primeiro é a energia instantânea, que é quando você acordar. Você vai acordar e vai fazer aqui o primeiro passo do caminho, da jornada, do ritual de autocuidado. O segundo tem a ver com uma limpeza e um detox. O terceiro tem a ver com atividade física. O quarto tem a ver com o momento quando você volta para casa. Se você trabalha em casa, é o momento em que você fecha a porta do home office, né? O momento que você tira a camisa do trabalho. É o momento que você desliga o celular, ou deveria, né? É o momento que você dá o turn off no seu computador, né? Então, qual é o momento que você fala, acabei minha carga de trabalho hoje? Esse é o momento quarto, que é o momento de voltar para casa. E o momento quinto é o momento onde você se preenche, né? Eu costumo falar que a gente tinha que ser igual o celular. Eu aposto que você não dorme sem colocar o seu celular para carregar. Então você vai deitar, você bota o celular ali na tomada, coloca, né, ele para carregar, e aí ele passa a noite inteira recarregando, certo? Então, o que que acontece? Eu falo, gente, que a gente tinha que ser igual ao celular. Essa analogia eu acho ela muito incrível. É assim, quando você vai ligar o celular, vamos supor, o celular está desligado. Quando você vai ligar o seu celular, ele demora para ligar. Ele faz todo aquele, né, download, ele fica ali processando, aí ele liga. Isso tinha que ser o acordar. Não dá para você acordar já assim, pronto. Não, não é isso. Você acorda, aí você faz o teu ritual, aí você faz um boost de energia, aí você vai ali processando, download, bum, acordei, tá funcionando, né? Na hora de dormir, a gente tinha que ser igual o celular. Pluga na tomada, desliga, bum. O celular não fica batendo cabeça para dormir, para começar a renovar. Ele já desligou, desligou, já acabou. A gente tinha que fazer igual, a gente tinha que pegar, fazer todo esse ritual, se preencher, para na hora que você colocar a cabeça no travesseiro, você dormir. Né? E não ficar ali com insônia, com pensamentos, com, né, a cabeça overweight, né, que a gente fala. Então você precisa ficar, criar um ritual para você agir igual você age com o seu celular, né? Porque aí sim você com certeza vai ter uma boa performance no teu dia. Tá bom? E aí, o que que eu fiz aqui? Eu passei a jornada por passo a passo. Então, o passo um é o passo da energia instantânea. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer uma sinergia para você, num frasco de 10 ml, você vai colocar 10 gotas de hortelã-pimenta e 15 gotas de laranja, vai completar o volume com óleo de coco e vai deixar do lado da tua cama. Quando você acordar, você já vai aplicar nas têmporas, atrás das orelhas, no nuco, na nuca e nos pulsos. E vai também aplicar na palma das suas mãos e fazer uma inalação profunda e consciente. Isso é o primeiro passo do ritual de energia, beleza? Isso vai fazer você boost, energia instantânea. Você acordou e já, né, respirou, elevou, mandou uma informação para o teu cérebro falando: oi, bom dia, que incrível, um dia cheio de oportunidades, abundância. A laranja é esse óleo que fez isso, e o peppermint é o óleo que te coloca na superfície da tua vida, melhorando tua respiração e a tua energia. Então, o passo um é você usar a energia do boost de energia, que é de energia instantânea. Beleza? O passo número 2 é você fazer o um smoothie, né, de limpeza e detoxificação. E a minha sugestão é você fazer com morango e com óleo essencial de limão. Então, você vai bater no liquidificador morango, limão, 2 gotas do óleo de limão e água, e vai bater e vai ingerir. Isso vai ser a tua primeira bebida do dia. Tem gente que gosta dos green smoothies, né? Que são os sucos verdes.
tudo bem também, como você preferir, mas esse aqui é mais simples e dá para você já deixar as porções congeladas, e aí você vai fazer todos os dias esse smoothie para você começar o teu dia antes de mais nada. Tá bom? E aí, o morango é uma fruta de baixa caloria, né? 10 morangos aí não chega a nem a 100 calorias. Então, por isso que ele vai, além de fazer todo um processo de suporte metabólico, ele também vai começar o dia te dando um ganho calórico não muito alto e também já promovendo esse processo de limpeza e detoxificação. Beleza? Esse é o teu passo 2. Fora que a hora que você inalar isso, você já vai trabalhar também toda a tua parte emocional e de edificação, porque o limão é esse óleo, certo? Aí você vai preparar o seu segundo blend, que é num frasco de 10 ml, que você vai colocar 10 gotas de eucalipto, 15 de limão e 6 de alecrim, e você vai usar ele como um pré-treino. Então, você vai aplicar no seu peito, atrás das orelhas, na nuca e nos pulsos, antes de ir fazer a sua atividade física, antes do seu cardio, antes da sua meditação, se for uma yoga, antes do seu pilates, antes de andar, de fazer a sua caminhada, antes da sua atividade física, esse vai ser a sua sinergia para a parte de energia, tá bom? É uma sinergia que vai te ajudar com muitas questões. O eucalipto é um óleo que ele ajuda você a assumir a responsabilidade da sua saúde. E ele te lembra que você não precisa ficar doente. Então, é um óleo que vai trabalhar muito a questão da imunidade. E o alecrim é um óleo que te traz clareza, ele vai limpar a tua cabeça para você focar ali no que você tem que fazer naquela hora. Então, ele vai ajudar na tua concentração, no teu raciocínio, é um óleo que vai te deixar na flexibilidade para você conseguir incluir hábitos saudáveis na tua vida. Então, essa sinergia, além de ser edificante e revigorante, ela vai te dar também suporte emocional para você conseguir executar esse ritual energético. Beleza? O quarto, que é o momento onde você vai voltar para casa, né? É a sua reconexão, é o teu a sua terceira sinergia. Você vai fazer ela num frasco de 10, com 10 gotas de grapefruit e 10 gotas de frankincense. E aí você vai usar no peito, atrás das orelhas, na nuca e nos pulsos. Os locais de aplicação são os mesmos, tá, gente? E aí essa daí eu gosto muito da linha média da barriga também, porque tá falando muito a linha média da barriga sobre o autocuidado. Né, na parte emocional é um bom lugar para você aplicar. E o grapefruit é o óleo que faz você lembrar das suas necessidades aquilo que você não pode abrir mão de fazer para você cuidar de você mesmo. E o frankincense é o aterramento, é a calma, é a dissipação da irritabilidade, é a conexão espiritual. Então, essa sinergia vai ser muito boa para você lembrar que acabou o teu dia, mas não acabou o teu autocuidado. Que acabou o teu dia, mas você precisa estar presente para você cuidar da tua família, dos teus filhos. Então, o voltar para casa, essa reconexão, é uma reconexão física, mas também uma reconexão com o teu corpo, né? Então, acabou o dia, você está exausta, mas espera aí, quais são as minhas necessidades? Como que eu estou espiritualmente? Então, essa sinergia é muito poderosa e muito simples. E vai te ajudar muito com esse processo de você ter um ponto de controle no teu dia para você se reconectar. Beleza? O próximo e último, né, que você vai usar aí no final do dia mesmo, antes de dormir, ele é 10 gotas do frankincense, 10 gotas da lavanda e 6 gotas da bergamota. Essa é a sinergia do preenchimento. É um preenchimento de diminuição de ansiedade, é um preenchimento espiritual e é onde você vai aceitar quem você é, né? Porque a gente fica numa eterna briga de quem a gente é de verdade. E a bergamota é o óleo que te ajuda a entender que você é quem você é, acolher quem você é. Então, ele está relacionando também a autoconfiança, ele está relacionando positividade, ele está relacionando olhar para o copo mais cheio, né, em vez do copo mais vazio, é o olhar otimista. E fora que todos esses óleos são calmantes, então vai fazer você entrar numa atmosfera para você ter uma noite de sono mais restauradora.
Então, com esse ritual, você vai precisar fazer 4 sinergias, você vai precisar de 4 frascos e você vai usar essas sinergias. Escreve passo 1, passo 2, passo 3, né? Na verdade, o passo 2 é o Smoothie, que é muito interessante, você precisa olhar para isso. E aí, os outros 4 você vai usar aí nesses momentos, tá? Isso vai, tipo, durar pra caramba, porque você vai usar a sinergia em cada momento do seu dia. Então, na verdade, você vai usar cada uma delas uma vez por dia só. Pode parecer complexo, mas não é. E deixa ela no lugar. Tipo, por exemplo, a energia um, a sinergia um e a sinergia 5 deixa do lado da tua cama, tá? A sinergia do atividade física deixa do lado do seu tênis, deixa na sua mochila da academia, deixa na hora que você vai sair do seu fone para você fazer a caminhada. E a da volta para casa, deixa na tua bolsa, deixa em cima do teu computador. Desligou o computador, já usa ela. E tudo isso vai, gente, fazer uma transformação que você nem vai imaginar que vai acontecer na tua vida, tenho certeza. Não esqueça de se recarregar. Finge que você é o seu celular. Você todos os dias precisa fazer isso para você conseguir se recarregar e conseguir performar no dia seguinte incrivelmente. Senão vai acabar a bateria no meio do dia e você vai ficar off, igual o celular. Beleza? E agora vamos partir para a terceira e última parte da aula, né? Eu quis misturar todos esses assuntos porque eu quis hoje, com esse encontro, trazer a gente mais para essa reflexão mesmo, sabe? Óbvio que tem muito conteúdo aqui de óleos essenciais, né? Mas eu acho que mais do que isso é a gente olhar para nossa paciência, é a gente olhar para a energia, porque eu sempre falo essa frase: quem tem mais energia que vence. Muitas vezes a gente surta com as crianças, ou a gente aceita que as crianças façam alguma coisa que não é o melhor para a educação delas, porque a gente não tem energia para contornar. E as crianças têm muita energia. Então, se você se vê nesse lugar de muitas vezes você não ter energia para ter mais energia que a tua criança, faz esse ritual e depois você me conta, tá bom? E agora vamos falar rápido sobre as emoções das crianças. Eu trouxe aqui slides super simples e com algumas opções de óleos essenciais. Então, primeiro, se você sente que a tua criança tem trabalhado muito, demonstrado muito raiva, esses óleos essenciais aqui são os óleos mais indicados para dissipar raiva nas crianças. Então, o gerânio é o óleo do amor, é o óleo da confiança, é o óleo da empatia, é o óleo do perdão e é um óleo bem seguro para as crianças. Eu diria que ele é o meu favorito. Se a tua criança tem demonstrado muitos episódios de raiva, faz uma diluição de gerânio e usa no difusor dele, sabe? Deixa no quarto durante o dia. É um floral que trabalha muito essa parte de você ser mais amável, né? De você ter mais compaixão, mais empatia. Isso vai ajudar você e a criança. O cardamomo é um óleo que trabalha muito tolerância e paciência também. O forgive é um óleo que está mais relacionado a perdão, mas também ajuda a gente a dissipar esse sentimento que deixa o nosso coração apertado. E o nardo é um óleo que está muito relacionado com a gratidão. E aí você consegue ir nos opostos, né? Muita gratidão para você conseguir dissipar a tua raiva. Então, esses são os óleos principais. E aí, a minha intenção aqui, gente, é tipo te dar uma luz. Se você tá no momento onde a tua criança tá com muita raiva, pega um desses óleos, tá? Eu, particularmente, preferiria o gerânio. Se fosse para eu te dar uma única indicação, eu indicaria o gerânio, tá bom? Próximo, frustração. Se a tua criança está no momento onde tudo que o não, tudo que não sai do jeito dela, rola um processo de frustração muito forte, eu gosto muito da camomila romana. Camomila romana é um óleo muito guia, é um óleo muito ligado ao propósito, né? Na criança a gente não consegue olhar muito para isso, porque a criança ainda está num processo de formação, né? Só que se você já conseguir deixar ela muito conectada com quem ela é, vai ficar mais fácil para ela viver o propósito dela, né? Então, o frankincense traz muita, é muito boa na parte da irritabilidade,
Ô, Vivian, a Vivian perguntou qual proporção. Eu trabalharia muito difusor nesse caso, sabe? Muito difusor, porque o difusor ele vai fazer a criança fazer a inalação inconsciente, sabe? Então eu trabalharia muito à noite no difusor e você pode fazer uma sinergia. Esses óleos são óleos que eu trabalharia numa proporção de tipo 5 gotas para 10 ml. E aí completa com óleo de coco, se você quiser fazer a diluição para usar tópico, tá? E aí você pode até misturar, tipo, usar o gerânio com frankincense, usar o gerânio com a camomila romana, vai ficar ótimo, incrível, obviamente, né? E ver que é muito flor, né? Porque a flor é o óleo da feminilidade, do amor, né? A flor é esse carinho, né? E a madeira vem com uma parte de mais aterramento, né? Então, você pode misturar aí, com certeza, que vai fazer bastante efeito positivo, tá bom? Próximo é o medo. Se você tá num lugar onde você sente que a sua criança tá com muito medo, ó, gente, eu tô entregando mais do que eu prometi. Porque eu não ia falar de medo, eu falei que eu ia falar de raiva, frustração, birra e autoconfiança, né? E aí eu senti de trazer medo, porque eu tenho muita mãe que me fala, né, que a criança tem muito medo à noite. E tem uma fase, né, da criança ali naqueles 5 anos, que a criança começa a ficar com medo de morrer. A Lua está começando nesse lugar, assim, de perguntar sobre morte, de ter pesadelo, né? Se a tua criança está com muito pesadelo, o óleo de zimbro é incrível. É o óleo do terror noturno, né? Então é um óleo que vale a pena você ter para você ajudar a tua criança a sair desse lugar do medo da noite, do pesadelo, é ótimo. O Helichrysum, acho que está até escrito errado aí, eu vou dar uma revisada. Conforme eu falei para vocês, eu fiz esse material ontem, 4 horas da manhã, tá, gente? Se tiver erro de português aí, me perdoem, por favor, mas eu tô aqui. Essa aula para mim foi uma aula muito, como que eu posso dizer? Uma aula que eu senti no meu coração de fazer, sabe? Espero que eu esteja efetivamente contribuindo para o que você sente que você precisa hoje, sabe? Porque realmente eu senti muito no meu coração de fazer. Ó, a Vivian compartilhou que ela tá usando muito bergamota com cedro. É incrível, incrível. Por quê? O cedro é o óleo que faz você se sentir pertencendo, né? Então, se a sua criança estiver se sentindo sozinha, ela vai estar num lugar de se sentir mais dentro da tua família. Então, é muito legal. O cedro é um óleo que ele, porque o medo, ele às vezes está muito relacionado com você se sentir sozinho, sem apoio, né? Quando você tem alguém que olha para você e fala, eu tô aqui com você, te ajuda a não ter medo, né? Então o cedro é o óleo que faz você pedir ajuda. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em pedir ajuda, o cedro é um óleo incrível. E então é o óleo da sociedade, é o óleo da comunidade, é o óleo que te ensina que a vida é uma experiência a ser compartilhada. Então, se você é muito individual, o cedro é um óleo que vai te ajudar, tá? O helicrísio é um óleo de liberação de trauma. Então, se você sente que a tua criança está com algum trauma, por isso que eu coloquei ele aqui nesse lugar do medo, é incrível, vai te ajudar e ajudar a tua criança, tá? A gente fala que o helichrysum é o óleo da fênix, é o óleo que faz você renascer das cinzas. Então, quando você já estiver ali no fundo do poço, usa o helichrysum, porque ele vai te ajudar a renascer das cinzas, sabe? Bem incrível. E o Brave, que a gente falou bastante sobre o Brave ontem, que é o mix da coragem, né? E aí a gente já coloca numa criança mais ali na primeira infância, pós primeira infância, né? Os 7 anos. O Brave é ótimo. Se a tua criança tem medo das coisas, dos lugares, dos desafios, o Brave é incrível. Eu gosto de usar muito Brave em mim, inclusive. Quando eu sinto que eu tô precisando daquele up, assim, para enfrentar as coisas que estão acontecendo, eu uso muito o Brave em mim mesma. E aí eu gosto muito dessa área aqui do antebraço, né? E também da barriga, da linha média da barriga, tá bom?
Próximo, birra. Ai, gente, birra é uma coisa tão complicada, né? Ontem eu estava na aula, no aniversário de uma amiga da Lua, e aí eu estava conversando com as mães, né? E a gente estava justamente falando sobre isso, que a birra, como constrange, né? Gente, a gente sabe que todas as crianças fazem, mas eu mesma fico super constrangida. Não sei se vocês sentem isso também, mas quando a nossa criança começa a fazer um ataque de birra em público, nossa, a gente estava falando em avião. Quem já teve uma criança aí que, que surtou no avião? Gente, não tem para onde você ir com a criança, fica uma coisa assim que você fica, tipo, sem saber, né, o que fazer. E aí, gente, Copaíba. Copaíba é incrível. Eu amo Copaíba com a birra, meu favorito sempre. Porque a Copaíba, além dela trabalhar muito na regulação neurológica, então, na real, é até para além da questão emocional, é uma questão até mental mesmo. A Copaíba é ótima. Eu passo no peito, nas costas, no antebraço, né? Eu uso em mim e na hora que a criança aceita a aproximação do contato físico, é incrível. Mas além da copaíba, a mirra e o frankincense. Toda vez que a tua criança estiver dando muito trabalho, né, nesse lugar de birra, faz uma sinergia e usa essa sinergia desses três. Porque a copaíba ela vai trazer regulação neurológica, calma. A copaíba é o óleo que ajuda a gente a descobrir quem a gente é, então é muito bom. A mirra é o óleo da mãe e o frankincense é o óleo do pai. E a birra, ela vem num lugar de não se sentir amado, de não se sentir acolhido, de não se sentir compreendido. Então, se você consegue ajudar a tua criança a sentir que ela tem conexão com a mãe, saudável, e conexão saudável com o pai, é como se você desse o suporte, a base, né? Então, esses três aí, você pode, se você não tiver o mirra, igual a Vivian está perguntando, você pode fazer sem, óbvio. Mas olha, Vivian, para você incluir, para você adquirir a mirra, e aí eu sempre falo, a mirra é um óleo que você pode adquirir ela na versão de 5 ml, porque é mais acessível, né? Porque a mirra é um óleo bem valioso, e é bom porque é, ela é muito densa, né? Então, como a gente não usa muito ela, já põe na tua lista. Como a gente não usa muito, a versão de 5 ml é boa, porque aí você vai usando ali pontualmente, sabe? É um óleo bem denso, bem concentrado, assim. E aí eu falo que a copaíba a mirra e o frankincense é como se fosse um tripé de a autoaceitação, de olhar para si, descobrir quem eu sou, conexão saudável com a mãe, conexão saudável com o pai. É como se fosse conexão saudável com você mesmo, conexão saudável com a tua mãe, conexão saudável com o teu pai, sabe? Eu falo que é o tripé do acolhimento. Eu gosto muito dessa sinergia para o momento de BIPA, para esse acolhimento, né, tanto auto, né, autorregulação, quanto o acolhimento que vem do externo e de quem mais importa para você, né? Porque para as crianças nós somos autoridades únicas e tudo que a gente fala para ela é. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para nossa criança, né? Esse negócio de rotular, de falar, ai, você não é boa, enfim, né? Que a gente às vezes erra falando, a gente não pode, tem que tomar cuidado, por quê? Porque se nós que somos autoridade inquestionável para ela, tá falando que ela é assim, ela vai acreditar que ela é assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente, ai, você é muito ansiosa, você é muito nervosa, você é muito mal educada, né? Eu e o Rafa, a gente se policia muito um no outro. Porque às vezes a gente fala, às vezes assim, ai, a Lua, a gente ouve aqui em casa muito isso, né? A Lua é uma mini Thaís. Né? A minha família fala muito isso, que a Lua é muito parecida. Aí toda vez assim eu tento tirar a Lua desse lugar. Ela não é uma mini Thaís, ela é a Lua. E aí, quando eu fui uma criança muito estabanada, né, gente? Eu era uma criança que eu vivia roxa, porque eu não sabia nem. Eu batia perna, braço, passava num lugar que era menor do que meu corpo, sabe? Assim, eu era essa criança.
E eu fui muito rotulada como, estabanada, que não presta atenção. E aí a Lua é um pouco parecida, né? Ela é assim, vai e se bate, machuca. E filha, você não tá vendo? E aí, quando eu vejo, assim, e eu faço isso muitas vezes inconsciente, eu lembro da minha criança, que eu via isso e que doía tanto. E aí eu, por muito tempo, me achava estabanada. Hoje eu já não sou mais, né? Já, graças a Deus, ressignifiquei. Óbvio que ainda existem feridas para serem curadas, mas hoje eu não. Eu sou uma pessoa que tenho consciência corporal, eu sou uma pessoa que não sai esbarrando em tudo, eu me sinto uma pessoa, sabe? Eu não sou uma pessoa foita. Mas ainda assim, por muito tempo eu fiquei carregando esse rótulo que me passaram, sabe? Então, é legal a gente usar isso daí nesses momentos, tá bom? Ciúmes, ciúmes, especialmente para irmãs mais velhas, ó, mais uma entrega over, né, do que eu tinha prometido. Não falei que eu ia falar de ciúmes e tô falando de ciúmes. Ciúmes laranja, é um óleo, né? Ciúmes está muito relacionado com você, tá muito apegado, né? Então, a laranja é ótima, porque a laranja é uma expansão, né? Uma abundância. A própria copaíba, porque ela vai trazer muito quem é você, então você não vai se preocupar muito com o que o outro faz para o outro, né? A bergamota também tá nesse lugar, porque a bergamota é o óleo que trabalha a questão de autoaceitação. Então você não fica esperando que ninguém faça para você, porque você sabe quem você é. Quando a gente sabe quem a gente é, quando a nossa identidade está muito clara, a gente não sofre muito. Aliás, a gente não sofre nada com o que o outro fala, né? A gente só sofre com o que o outro fala quando a gente não tem certeza de quem a gente é. Um pouco profundo isso para mim, sabia? Então prestem atenção nisso. Por isso que eu amo bergamota para as crianças. Amo bergamota para as crianças. Porque bergamota para as crianças, para mim, é a forma mais eficiente de você ensinar para ela quem ela é. Porque se a criança já sabe quem ela é, putz, ela vai ter uma vida muito mais tranquila, né, com ela mesma. Ela não vai precisar ficar fazendo nada para provar nada para ninguém. Ela não vai ficar com medo do que os outros vão falar, porque ela sabe quem ela é. Quem tem identidade clara não passa por, né? E eu falo isso porque para a gente adulto não é simples, né, gente? Quantas de nós estamos num processo de reconstrução porque a gente não tem a nossa identidade clara, né? Não sei se você é, ressoa com você essa mensagem. O sândalo havaiano é um óleo que trabalha muito a devoção sagrada, então trabalha uma questão mais de conexão espiritual, e aí isso faz também com que você saia um pouco dessa matéria, e aí você gera menos ciúmes, porque você está mais conectado com o teu criador, e aí isso faz com que você também trabalhe essa questão de autoaceitação e de ciúmes. E o orégano, só que aí tem que ser muito diluído, tá? O orégano é um óleo quente, então ele precisa ser uma diluição, ou você vai pôr no difusor, aí você mistura com uma bergamota, porque o cheiro do orégano particularmente não é muito agradável. É um cheiro de orégano, né? De comida, de molho de tomate, de pizza. Então, não é legal você olhar para isso, assim, para você ter um olfato mais, uma experiência olfativa mais agradável. E aí você, por quê? Porque o orégano é o óleo do desapego. Então, se você for uma pessoa muito apegada a várias questões, né, materiais, ou até com apegado a status, apegado a um título, apegado a uma relação, o orégano é o óleo do desapego. E nas crianças também, né? Então, o orégano pode ajudar bastante nisso. Cuidado com o uso tópico, porque é um óleo quente, tá? E o orégano, ele é o óleo do desapego e da humildade. Então, se você está se sentindo muito orgulhosa e muito apegada a algumas coisas, o orégano pode te ajudar, tá? A gente não fala muito sobre isso, né? O orégano a gente fala mais sobre ele ser antibiótico, antiviral, a gente não fala muito da parte emocional do orégano, mas é muito maravilhosa, tá bom? Comunicação, mais uma entrega over aí, hein? Porque eu também não falei que eu ia falar de comunicação. Se a tua criança está com dificuldade em se comunicar, e é muito normal que isso aconteça, porque nós adultos temos dificuldade de comunicação, você pode fazer uma sinergia desses 4 óleos
que inclusive é uma das minhas sinergias do Mamãe Natureba, que chama Speaker, que é uma sinergia para quem usa a fala para viver. Só que todo mundo usa a fala para viver. É que quando a gente fala isso, a gente fala de ator, de cantor, de pessoa que trabalha com vendas, que trabalha com equipe, mas todo mundo usa a fala para viver, porque a fala é um dos nossos principais formas de expressar a nossa verdade, né? Então, a comunicação ajuda a gente no nosso relacionamento com nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa família, com o nosso time, com a nossa equipe, com todo mundo, né? Então, esses 4 óleos misturados, e aí você pode colocar uma proporção, assim, de 10 ml, coloca, tipo, 3 gotas de cada um deles num frasco, e aí você vai ter uma sinergia que vai te ajudar a melhorar a tua comunicação. A laranja é um óleo que te dá vontade de comunicar, é um óleo que te dá vontade de se expressar. Então, se você é uma pessoa que não tem vontade de falar, sabe aquela pessoa que fala, eu não tenho vontade de conversar? A laranja é ótimo. O hortelã verde é um óleo que te dá coragem e confiança, né? Então, se você tem, tipo, você trabalha com vendas e você tem vergonha de falar, o hortelã verde é um óleo incrível, porque eu sempre falo que confiança tem cheiro, né? Quando você fala com alguém pelo telefone, você sente que a pessoa, você sente pela voz dela se ela é confiante. Então, se você tem, precisa desenvolver a autoconfiança na fala, é o hortelã verde, tá? O cedro é um óleo que te ajuda a agregar, né? Então vem cá, deixa eu te ouvir, estamos junto, comunidade, família, né? E as pessoas, quando elas se sentem assim, elas se abrem para te ouvir. E o sândalo havaiano é o óleo que conecta coração com coração. É como se fizesse você falar aquilo que a pessoa quer ouvir. Não porque você está manipulando, mas porque você está acessando o coração dela. Incrível, né? A lavanda também, viu, gente? É um óleo que trabalha comunicação, muito, porque ela traz paz para a mente e, consequentemente, faz você ter uma autoexpressão melhor. Você pode incluir a lavanda também nessa sinergia, tá bom? E por último, a autoconfiança e a autoaceitação. Os óleos mais conhecidos, assim, que mais trabalham isso é a bergamota, o gengibre e a acácia. Bergamota e gengibre são óleos bem seguros para as crianças, então você pode usar esses óleos a qualquer idade, tá? A cássia coloca mais a partir dos 7 anos. E aí você pode fazer uma sinergia de bergamota, gengibre e cássia, ou de bergamota e gengibre, dependendo do tamanho da tua criança. E aí você pode usar na linha média da barriga, usar igual um perfuminho, nos pulsos, fica uma delícia o aroma. Bergamota, autoaceitação, e gengibre, força, autoconfiança, tá? Inclusive para nós adultos. A cássia também é o óleo do empoderamento, né? Então também é um óleo que faz você fazer. E o Brave é o mix da coragem, que também vai estar relacionando aí tanto a autoconfiança quanto a autoaceitação. Beleza? E aí, gente, chegamos ao fim do nosso encontro. Foi um encontro um pouco mais extenso e também mais profundo, né? Passei aí um pouco de 1 hora. Eu imaginei que isso pudesse acontecer. É, E o meu objetivo aqui é ajudar vocês a serem mães fortes, saudáveis e livres de remédios para que você possa criar filhos fortes, saudáveis e livres de remédio. Porque autoconhecimento, informação liberta. Então, se você conseguir acessar isso, você vai ser uma mãe melhor e, consequentemente, você vai criar os seus filhos nesse lugar também. Porque se você não é essa pessoa forte e autoconfiança e com o seu autoconhecimento, você não vai conseguir fazer com que o teu filho seja igual, porque o fruto nunca cai longe da árvore, né? Então, eles vão ter que se desenvolver depois para gerar toda essa evolução deles. Mas quanto mais você curar suas feridas e evoluir, mais você vai ajudar eles a serem pessoas mais evoluídas também. Então, se você até hoje não fez por você, faz agora por eles.
né? Eu tô fazendo terapia, enfim, nunca tinha feito, gente, terapia. Tô fazendo esse ano terapia, já faz um tempo, e isso tem mudado muito a minha vida. E eu, por muito tempo, achei que eu não precisava fazer terapia. E hoje, quando eu olho para algumas coisas que eu nem queria olhar, eu falo, não é por mim, é pela Lua e pelo Caio. E pelos filhos que Deus ainda há de confiar em mim, se Deus quiser. Então, há muito nesse lugar, sabe? Da gente não, muitas vezes, não fazer por nós mesmas, mas então a gente faz por eles. Porque vale a pena, né? A gente entrar nesse processo, tá bom? Então, muito obrigada a cada uma de vocês que acompanhou esse conteúdo. Para mim, assim, é um prazer muito grande em compartilhar tudo isso que eu estou falando. Eu sempre fui uma profissional que falou muito dos óleos essenciais num campo físico, sabe? Num terapia, propriedades terapêuticas, né? Sou farmacêutica bioquímica, tenho bastante conhecimento, né? E comecei a usar os óleos essenciais nesse lugar de substituir por remédio. E eu sinto cada vez mais no meu coração vontade de compartilhar sobre como que os óleos essenciais podem trazer para a gente mais saúde espiritual, mais saúde emocional, porque isso é tão importante quanto a física. Então, essa aula é uma aula que está colocando, me coloca num lugar novo, né? Se é que vocês me entendem. E eu fico muito grata por ter pessoas aqui ouvindo sobre essa mensagem que queima no meu coração. Eu agradeço muito e o pessoal que é meu cliente já vai receber esse material. Se você ainda não é meu cliente, se você está vendo esse vídeo no futuro, muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada por você ouvir essa mensagem. Espero que eu tenha agregado de alguma forma no teu coração, na tua mente, para que você realmente consiga colocar esses pontos em prática na tua vida, para que você seja e se sinta melhor para você e para tua família e para os teus filhos, tá bom? Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Eu vou subir as gravações. Eu ainda não subi a de ontem, porque eu não parei um minuto. Mas eu vou subir a gravação de ontem, que foi sobre o Kit Kids, no YouTube. E em seguida eu subo essa. E aí disponibilizo lá no canal e mando o link lá nos grupos também. E aqui, acabando agora, eu vou lá no grupo dos clientes. E aí eu já mando esses e-books. Tá bom? Muito obrigada, meus amores. Fica com Deus, todos vocês. Obrigada, meninas que estão aqui. E depois, se vocês quiserem me dar um feedback aí da aula, eu fico muito feliz, porque é isso que eu falei para vocês. Para mim também é um processo de falar sobre assuntos diferentes, tá bom? Gente, um beijo grande para vocês. Ótima sexta-feira. Ótimo fechamento de mês para quem é consultor aí ou trabalha com fechamento de mês. Vamos que ainda dá tempo de fazer o que precisa ser feito. E estamos juntas. Obrigada. Um beijo.